Fala pessoal, professor Lucas Dias na área. Estamos começando aqui a nossa quarta aula aí do nosso intensivo Firme e Forte com a Graça de Deus. E nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre juros, né? Sobre juros simples, sobre juros compostos. Vamos entender dentro do perfil da sua prova como que pode acontecer uma questão sobre esse assunto. E vamos falar também de probabilidade, que é outro assunto que o pessoal tem muita dificuldade, mas a gente fez o levantamento da maioria dos casos da banca e tem muitas questões extremamente boas e diretas ao ponto, sem aquele monte de peguinha e sem aquele monte de dificuldade, até mesmo na parte da interpretação. Belezinha? Então vamos começar. Eu mandei para vocês o nosso caderno de questões, né? Nós temos aqui para essa aula 5 questões específicas direcionadas. Lembrando que nós estamos dando uma pequena pontuada na parte teórica e isso está sendo muito bom. Alguns alunos me mandaram mensagem, né, dizendo assim que nem tinha visto dessa forma, entendeu? Principalmente para os alunos que não fizeram a parte teórica, que deixaram agora para a reta final. Mas não tem problema nenhum, tá certo? Vamos lá então, a gente projeta aqui a nossa primeira questão. Vamos fazer a leitura da nossa questão e a gente vai fazendo passo a passo. No caso aqui nós temos o seguinte: Luísa tinha uma conta para pagar de R$ 1.000. Beleza até aqui, certo? Que vencia no dia 25 de novembro de 2022. Ela só pagou no dia 5 de dezembro, certinho? 5 de dezembro. Se os juros de mora, que são os juros simples, são de 15% ao mês, Luísa pagou. Bom, então temos uma questão aqui envolvendo a parte de juros simples. E quando a gente trabalha com juros simples, é muito importante que você saiba as suas fórmulas, como que você usa, quais são elas e assim por diante. Então, vamos colocar o seguinte, vamos pontuar aqui para você assim, ó, escreva aí, juros simples, certo? O que acontece? Quando a gente fala aqui de juros simples, a fórmula de juros em si, você vai colocar assim, ó, J, que é igual a C, que multiplica I, que multiplica T. Essa é a fórmula principal. No caso do J, nós temos que significa juros, certo? No caso do C, significa o capital, que é justamente o valor inicial dado no problema. Então a gente vai enxergar isso aqui. No caso do I, nós temos que é a taxa, que é dada em porcentagem. E nós temos que o T é o nosso tempo. Tem algumas bancas que colocam no lugar do T a letra N, mas é a mesma coisa, tá? Então, quando a gente fala em juros simples, você tem essa relação, né? J, que é igual a C vezes I vezes T. A gente pode falar CIT. J é juros, C é o capital, que é o valor inicial. O I é a taxa e T é o nosso tempo. Lembrando que a taxa e o tempo caminham juntos. Se um estiver em meses, o outro tem que estar em meses. Se um deles estiver em dias, o outro tem que estar em dias. O que não pode é estar diferente. Um em dias, por exemplo, e o outro em anos. Aí vai dar problema. Aí você precisa fazer essa conversão. Então aqui nós temos a primeira relação. E existe uma segunda, que nós vamos chamar de montante, certo? Montante vai ser o valor final. Por exemplo, você pega um capital, coloca na poupança, um exemplo,
Depois, né, vamos supor que você colocou 1.000. Depois de um certo tempo, né, um ano, talvez, mais, enfim, você vai lá retirar esse valor. Né? Depois desse tempo, esse valor passa a ser chamado de montante, que é o valor final. Aí vamos supor que você tirou ali R$ 1.200. Então esse vai ser o seu montante, o seu valor final. E aí nesse intervalo de tempo você teve os juros. Então quando a gente fala em montante, no caso, nós estamos falando em o capital mais os juros. Tem muitas questões que você vai usar essa relação aqui, ó, né? Então, no caso, o valor final, que é o nosso montante, vai ser o valor inicial, que é o nosso capital, mais os juros. Às vezes, você vai isolar o capital aqui, em outras circunstâncias, você vai isolar os juros e assim por diante. E a partir disso aqui, a gente cria uma outra fórmula. Na verdade, é a mesma fórmula que essa, só que escrito de forma mais completa. Como assim, professor? Olha só, eu vou ter aqui, ó, montante vai ser igual ao capital mais. No lugar dos juros, olha a sua fórmula aqui, ó. Você vem aqui e coloca C, que multiplica I, que multiplica T. Correto? E aí, aqui no caso, né, nesse segundo membro, eu coloco C em evidência. Quando eu faço isso, nós vamos ter aqui, ó, que montante vai ser igual ao capital que multiplica, abre parênteses. Aí eu tenho 1 mais a taxa vezes o tempo. Nós vamos ver, até no nosso material, que tem um caso que nós vamos utilizar essa relação aqui, ó. Aí tem gente que fala, nossa, professor, é difícil de guardar isso aqui. Mas você pode chegar na fórmula de forma fácil, tá vendo? Ó? Por isso que eu fiz assim. Essa aqui é fácil de você guardar, né? Montante é capital mais juros. Aí você pega a fórmula dos juros, que essa não tem jeito, você tem que guardar, e você substitui aqui, ó. E aí você vai fazendo as continhas até chegar nessa formulazinha aqui. Então é importante que você saiba, tá certo? Bom, de juros simples, né, eu acredito que é o que você tem que saber. As questões da banca, né, focada para o seu concurso, são diretas ao ponto, sem maiores mistérios. Então, vamos voltar aqui para a nossa questão. O que acontece? Olha só que interessante. Luísa tinha uma conta para pagar de R$ 1.000. Então, nós vamos entender que o capital é R$ 1.000, que é o nosso valor inicial, certo? E aí, o que acontece? Ela tem uma taxa de juros de 15% ao mês. O I aqui, ó, vai ser 15% ao mês. Só que aqui a gente vai ter que fazer uma mudança, que a gente vai discutir aqui. A questão do tempo. Agora é que vem a questão do tempo, né? O tempo é o seguinte, ela tinha que pagar a conta no dia 25 de novembro. Só que ela pagou no dia 5 de dezembro, ou seja, 10 dias de juros. Então, ela teve que pagar 10 dias de juros. Concorda comigo? Porque aqui, ó, ela tinha que pagar no dia 25 de novembro, mais 5 dias fechou o mês de novembro, mais os 5 primeiros dias de dezembro, 10 dias de juros. Ou seja, se a gente considera o mês 30 dias, você concorda comigo que os 10 dias de juros representam 1/3 do mês. Concorda comigo? Então aqui, ó, 10 dias de juros representa 1/3 do mês. Se você tem um mês de 30 dias, se você pegar 30 dias e repartir por 3, então 10 dias representa
né, a terça parte, representa 1/3 do mês. E por que que eu tenho que pensar assim? Porque aí, aqui no caso é o tempo, né? Vou até representar por T aqui, ó. Porque aí o nosso tempo passa a estar agora em meses e a nossa taxa, ela está em meses. Tá vendo aqui? Então fica mês e mês. Aí dá certo a gente fazer a conta. O que que acontece? Nós temos, né, o valor do capital, nós temos o valor da taxa e nós temos o valor do tempo. E aí a gente vai descobrir os juros, né? Quanto que vai dar a questão dos juros. E aí vai ser o seguinte, ó, juros vai ser igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo, certo? O que que acontece? Se você substitui aqui, os juros vai ser igual o capital, que é 1.000, então vamos colocar aqui, ó, 1.000, vezes a taxa, ela é 15%. Você precisa eliminar a porcentagem. Então, você pega 15, no caso, e divide por 100. Quando você divide por 100, automaticamente você eliminou a porcentagem. E aí o tempo, você vem aqui e coloca 1/3. Porque aí você está trabalhando o tempo em meses, 1/3. Fechou. E aí agora a gente tem que fazer essa continha. Vamos lá. Juros vai ser igual, ó, eu vou cortar aqui 2 zeros, vou cortar aqui 2 zeros. Então eu tenho 10 que multiplica 15, vai ser 150. 150 dividido por 3 vezes 1, que é 3. E aí você vai ter o seguinte aqui, ó, juros vai ser igual 150 por 3, nós sabemos que é 50. Então, no caso aqui, a Luísa, ela vai pagar, por conta desses 10 dias de atraso, R$ 50 de juros. E aí o problema pergunta, né, quanto que ela pagou então da conta? Se o valor era 1.000, por exemplo, o valor final é o montante. Nós sabemos que o montante é o capital mais os juros. Se você substituir, ó, o montante vai ser o capital, que é 1.000, então tá aqui, né, mais os juros, que é R$ 50. E aí, se você fizer essa conta, o montante aqui vai ser R$ 1.050. É o valor que ela pagou da sua conta, tá certo? E aí, pelas alternativas, ficamos aí com a letra C. Perceba, então, que por essa primeira questão, fizemos aqui o nosso esqueminha teórico que você tem que guardar, e você viu que a questão ela é direta ao ponto. Você vai ter todas as informações ali que você precisa, certinho? Quer ver? Vamos projetar agora a nossa segunda questão. Vai ser sobre juros simples também. Olha que interessante, vamos colher as informações. Um indígena foi ao banco e fez um empréstimo de R$ 5.000 a uma taxa de juros simples. Após 10 meses, pagou um montante de R$ 6.400 e quitou a sua dívida. A taxa mensal de juros. Então, essa questão, o problema é saber a taxa mensal. Quer ver? Vamos pegar aqui as informações. Nós temos que o capital é 5.000, que é o valor inicial, ó, 5.000, certo? É o capital. O tempo é 10 meses. Então, vamos colocar aqui, ó, o tempo vai ser 10 meses. E aí nós temos que o montante é de R$ 6.400. Nós temos que descobrir justamente a taxa. E essa taxa, com certeza, estará em meses. O que nós vamos fazer? Você vai perceber que nessa questão, nós vamos utilizar essa última relação aqui, ó. Eu até vou jogar lá de novo, até para você fixar. Então, aqui, ó, no caso, nós sabemos que o montante
ele é o capital mais os juros. E aí, ó, só para você lembrar mais uma vez, o montante é o capital mais, no caso dos juros, é o capital vezes a taxa vezes o tempo. Você vai colocar o capital em evidência. O montante vai ser o capital que multiplica, abre parênteses, 1 mais a taxa vezes o tempo, ó, tá certo? Então, nós vamos utilizar essa relação aqui para a gente trabalhar essa questão. Então, no lugar do montante, eu vou colocar aqui, ó, 6.400, que vai ser igual. No lugar do capital, nós temos 5.000, vamos colocar aqui, 5.000, que multiplica 1 mais a taxa que eu quero descobrir, vezes o tempo, que é 10. Bom, ali agora você pode fazer uma distributiva se você quiser, ou você já pode pegar, o que eu prefiro, os 5.000 que está aqui multiplicando, você passa dividindo. Então, vai ficar assim, ó, 6.400 dividido por 5.000. Fica muito melhor. Então, isso é igual, aí de cá sobrou 1 mais 10, que multiplica a taxa que eu vou querer descobrir. Eu vou cortar 2 zeros com 2 zeros, e aí você vai dividir aqui, ó, 64 por 50. Né? Ou então, se você quiser, você já pode deixar indicado primeiro. Vou colocar aqui, ó, depois que nós simplificamos os zeros, sobrou 64 sobre 50, que é igual a 1 mais 10i. Quando você divide 64 sobre 50, né, no caso você vai dividir 64 por 50, você vai achar 1,28, certo? 1,28. E aí o que acontece? Vai ser o seguinte, você vai ter 1,28, que vai ser igual a 1 mais 10i. Você tem isso aqui, ó, essa situação. Cuidado na hora de você efetuar os cálculos. E aí agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse 1 e vou jogar para o lado de cá. Então, você tem 1,28 menos 1, que vai ser igual a 10i. Essa situação. Lembrando que se você quiser fazer diretão, não tem problema. Ó, 1,28 menos o 1, você vai achar 0,28. E aí, no caso, vai ser igual a 10i, certo? Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar esse 10, nós vamos passar ele dividindo. Então, você vai ter que a taxa vai ser 0,28 dividido por 10. Quando você divide 0,28 por 10, você vai ter a seguinte situação. A taxa vai ser 0,028. E aí tem um detalhe. Chegamos nesse valor da taxa, só que a taxa, olhe para as alternativas. Elas são dadas em porcentagem. Então, nós temos que pegar o valor. Para transformar para porcentagem, você vai multiplicar por 100. Quando você multiplica por 100, aqui no caso, a vírgula vai andar 2 casas para a direita. Então, o valor final aqui vai ser 2,8%, correto? E aí, no caso, pelas alternativas, ficamos aqui com a letra C. Então, a taxa aí, no caso, quando a banca pergunta, a taxa mensal de juros simples cobrada pelo banco foi de 2,8%. Tá certo? Então, uma questão agora que nós trabalhamos, que nós utilizamos essa relação aqui, ó. Ela vai ficando um pouquinho extensa, porque eu estou fazendo com você o passo a passo.
Tem gente que já olha para a questão e já joga o valor final completo, sem nenhum problema, tá tudo certo, beleza? Então, resolvemos aí a nossa segunda questão, trabalhamos por todas as fórmulas de juros simples que você precisa, não tem muito segredo essa parte quando se trabalha com a banca. Tem questões mais aprofundadas, sim, mas aí geralmente são provas bancárias, coisas do tipo, que aí tem que ter um aprofundamento nessa parte da matemática comercial. Belezinha? Aí agora, a nossa terceira questão, eu vou só pontuar aqui com você o seguinte. Nós vamos trabalhar juros compostos, né? Então, a questão dos juros compostos é que quase tudo na nossa vida é juros compostos, né? Tipo, é juros em cima de juros. Então, você tem ali um mês, você pagou uma parcela, o outro mês os juros é em cima da parcela passada, não é aquela parte fixa. Então, né, você vai comprar um carro, financiar um carro, empréstimo de banco, a galera não vai fazer juros simples. Então, nós temos os juros compostos e nós temos uma relação que, no caso, você precisa saber. Então, você vai utilizar isso aqui, ó, montante vai ser igual ao capital, que multiplica 1 mais a taxa elevado ao tempo. Normalmente, é o que nós vamos perceber nessa questão, normalmente, tá? A gente vai ter umas potências meio chatas de trabalhar. Só que as questões tradicionais, e para a sua prova vai ser assim, caso aconteça, e eu vou te mostrar agora, a banca, ela passa essa informação da potência grande, tá? Então, nós vamos ver isso na prática. Então, só para você saber, nós temos aqui o M, que é o nosso montante, que você já sabe que é o valor final. Nós temos o C, que é o nosso capital, que você já sabe que é o valor inicial. Nós temos o I, que é também a nossa taxa. E nós temos o T, que é o nosso tempo, tá certo? E aí, aqui nos juros compostos, acontece a mesma coisa. A taxa e o tempo precisam caminhar juntos. Se um estiver em anos, o outro tem que estar em anos e assim por diante. Certo? Bom, coloque aí, né, você nas suas anotações, a relação de juros compostos. A notícia boa é que entre juros simples e juros compostos, o que mais se encontra na prova é juros simples, que é bem mais fácil de trabalhar, certo? Então, vamos projetar a nossa questão, que vai ser o seguinte. Aqui, pegando aqui a nossa terceira questão, ó, o que acontece? Vamos fazer a nossa leitura. Roberto recebeu seu primeiro salário como profissional e resolveu aplicar uma única vez. R$ 2.000. Ó, é o capital, tá vendo? Para formar uma reserva financeira que será capitalizada a uma taxa nominal efetiva líquida, que no caso juros compostos, que a gente já percebe, a 1,5% ao mês. Tá aqui, por um ano. Considerando, aí aqui, ó, te dá outra deixa, tá vendo, ó? Considerando, ó, 1, isso aqui é o seguinte, vou escrever aqui melhor, ó. 1,015 elevado a 12 igual a 1,2 ou 1,20, dá na mesma, Roberto resgatará ao final do período um total de, perceba o tamanho dessa potência. E eu te falo que tem provas, dependendo do concurso, tem provas que você vai ter uma potência, né, não tão grande, mas uma potência grande, difícil de fazer a conta, que você tem que fazer a conta. Então é aquilo que eu estou te falando. Para o perfil da sua prova, nesse momento, né, caso aconteça juros compostos, ou vai ser uma potência pequena, super simples, ou se for uma potência grande, como é o caso aqui, a banca vai te fornecer o valor.
certo? Porque senão fica muito inviável. Bom, o que que acontece? Aí agora vai ser o seguinte, sabendo que é juros compostos, vamos primeiro fazer o seguinte, nós temos o capital, que é no valor de 2.000, vamos colocar as informações porque isso ajuda. Depois que a gente viu o capital aqui, nós temos que a taxa, vamos colocar aqui a taxa, que é 1,5% ao mês, certo? Então está aqui. E nós temos o tempo, que é 1 ano. Só que pensa comigo, a taxa está em mês, o tempo está em ano. Então, o tempo eu posso escrever assim, ó, 12 meses, certo? Porque aí, o que que acontece? Taxa e tempo estão em meses. Aí fica, né, correto. Bom, então vamos lá. O montante, nós sabemos que é o capital vezes 1 mais a taxa elevado a 12. Esse é o nosso montante. Nós vamos substituir. Nós vamos descobrir justamente o montante. O montante vai ser, o capital é de 2.000, que multiplica, aí você vai ter aqui, ó, 1 mais a taxa. A taxa, você está percebendo aqui que é 1,5%. Aí eu vou fazer até aqui, ó. Você vai pegar 1,5%, você precisa eliminar a porcentagem. Então, você pega 1,5, por exemplo, e divide por 100, correto? Dividiu por 100, quanto que vai dar? Isso aqui vai ser o mesmo que 0,015. Então, é aqui, ó. Nós vamos trabalhar com esse valor. Eu vou ali na taxa e coloco 0,015, aí eu elevo a 12. Então, está desse jeito aqui. O que que acontece? O montante vai ser o seguinte, 2.000 que multiplica. Aí você tem aqui, ó, quando você soma esse valor, você tem 1,015 elevado a 12. E aí, olha que interessante, a banca fornece esse valor. Tá aqui, ó. Tá vendo ali? 1,015 a 12 e aqui, ó, 1,015 a 12. É o mesmo que 1,2. Então, você vem aqui, ó, montante é igual a 2.000 e multiplica por 1,2. Quando você faz essa conta, o montante vai dar R$ 2.400. E aí, por exemplo, ó, Roberto resgatará ao final desse período de 1 ano R$ 2.400. Ficamos assim com a letra B, certo? Show de bola? Então, quando é juros compostos, é assim. Você tem as informações, tem a relação, você tem sua fórmula, joga direto e vai tomando cuidado. Você vai ter uma potência grande, né? Normalmente, a banca fornece o valor dessa potência grande, tá? Se não fornecer, respira profundamente, porque você vai ter que meio que trabalhar isso, tá? Existem recursos, mas são recursos que não são cobrados para sua prova, por isso que ela não vai colocar, tá certo? Bom, falamos um pouquinho de juros simples, juros compostos, em outros momentos voltaremos, né, com outras questões também, é importante a gente estar sempre aquecido na nossa cabeça. Nós vamos entrar agora na probabilidade, então eu vou projetar aqui a questão, eu vou apagar o quadro aqui, você vai dando uma olhada, tá? Porque aí você vai perceber o que mais que a banca gosta de cobrar dentro do nosso estudo de probabilidade. É importante que você perceba isso, tá? Então, eu coloquei 2 questões para essa aula para a gente trabalhar com a essência mais forte da banca em relação a esse assunto.
e que vai ser o seguinte. Primeiro vamos fazer aqui a leitura, né? O esquema vai ser assim, ó, preste atenção. Considere o seguinte experimento aleatório. Já já eu vou falar para você sobre o que é o experimento aleatório. De uma caixa contendo 5 bolas verdes e 5 bolas laranjas, retiram-se em sequência e sem reposição 3 bolas da caixa, observando-se a cada retirada a cor da bola. O número de elementos do espaço amostral da experiência. Então, aqui o problema falou de experimento aleatório e o problema falou de espaço amostral, tá? Então, vamos lá, vamos entender isso. Quando você fala de probabilidade, vamos colocar aqui o seguinte, tá? A gente precisa só do esqueminha. Você vai colocar aí probabilidade. A primeira coisa que você estuda é o que nós vamos chamar de experimento. Coloque assim, ó, experimento aleatório. O que vem a ser isso, né? Experimento aleatório. Pensa comigo. Existem situações na nossa vida, no nosso dia a dia, que nós aplicamos a probabilidade. Então, existem situações que nós aplicamos a probabilidade. Tem situações que não. Essas situações que nós aplicamos a probabilidade é o que nós vamos chamar de experimento aleatório. Vamos lá. Que são situações que nós sabemos o que pode acontecer, mas nós não sabemos o que vai acontecer. Repito, experimento aleatório são situações que nós sabemos o que pode acontecer, mas nós não sabemos o que vai acontecer. Vamos pegar aqui um exemplo. Vou pegar aqui um exemplo só para deixar isso claro. Escreva-se, ó, lançamento, escreva dessa forma, lançamento de um dado. Então, lançamento de um dado. Quando eu lanço um dado, pensa comigo, quando eu lanço um dado, eu sei o que pode acontecer. Pode cair face 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Então, eu sei o que pode acontecer. Mas quando eu jogo o dado, eu não sei o que vai acontecer. Eu sei o que pode acontecer, mas eu não sei o que vai acontecer. Concorda? Então, é um tipo de situação que nós vamos chamar de experimento aleatório e podemos aplicar o conceito de probabilidade. E existem N situações. Vamos pegar aqui um outro caso. Vamos colocar assim, ó, lançamento, escreva assim, lançamento de uma moeda. Então, veja, quando eu lanço uma moeda, né, eu sei o que pode acontecer, cara ou coroa. Eu sei o que pode acontecer. Mas quando eu lanço a moeda, eu não sei o que vai acontecer. Se vai realmente cair cara ou se vai cair coroa. Eu não sei. Então, ó, é uma situação que eu sei o que pode acontecer, mas eu não sei de fato o que vai acontecer. Então, temos um experimento aleatório. Nascimento de uma criança, carta de baralho, caixinhas com bolinhas, como é o caso aí da questão, e assim por diante. Isso é um experimento aleatório. E aí, você tem o segundo tópico, e que é chamado de espaço amostral, que é justamente o que o problema quer que a gente encontre. O que vem a ser
esse espaço amostral, só para você entender, o espaço amostral é o conjunto formado por todas as possibilidades de um experimento aleatório. Vou repetir. O espaço amostral é o conjunto formado por todas as possibilidades de um experimento aleatório. Vamos pegar um exemplo. No lançamento de um dado, né? No lançamento de um dado, o que pode acontecer? Pode acontecer de sair face 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Você vai pegar tudo o que pode acontecer no experimento aleatório, vai colocar dentro de um conjunto. Esse conjunto você vai chamar de espaço amostral. Então, no experimento aleatório, você vai pegar tudo o que pode acontecer, vai colocar num único conjunto, e esse conjunto você vai chamar de espaço amostral. Por exemplo, ó, o espaço amostral E, pegando o exemplo do lançamento de um dado, pode sair face 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Isso é o nosso espaço amostral, certo? É a pergunta do nosso problema. Então, vamos por partes, né? A gente tem essas duas questões, que tem a essência máxima do que a gente precisa, e aí depois teremos outras questões de probabilidade, e a gente reforça ainda mais os tópicos que a banca gosta de cobrar. Então, para essa questão, vamos ficar com o experimento aleatório, que são as situações que nós vamos aplicar a probabilidade, que são as situações que eu sei o que pode acontecer, mas eu não sei o que vai acontecer. E nós temos o espaço amostral, que você vai pegar tudo aquilo que pode acontecer em um experimento aleatório, vai reunir num único conjunto. E a esse conjunto nós vamos chamar de espaço amostral. E aí eu quero te falar uma outra coisa. Pegou uma questão ali de probabilidade e você vai ter que calcular de fato a probabilidade de um determinado evento. Depois eu vou te falar o que é o evento e a fórmula principal. Então, você sempre vai buscar duas informações. Você vai buscar quem é o espaço amostral e quem é o evento, tá? Então, você sempre precisa disso, do espaço amostral e do evento. Então, essa questão de forma específica fala do espaço amostral apenas. Nós não vamos precisar do evento. Então, sabendo disso, vamos voltar para a nossa questão. Aí, eu vou fazer o seguinte. Nós temos uma caixa com 10 bolinhas. 5 verdes e 5 laranjas, certo? Então, o que acontece? Né? Nós vamos retirar 3 bolas. Então, a gente precisa saber tudo o que pode acontecer quando eu retiro 3 bolas. Eu vou fazer assim, ó. Primeira retirada. Segunda retirada. E a terceira retirada. Lembrando que o problema fala que não tem reposição. Então, vamos criar uma legenda. Nós temos bolas verdes, que nós vamos representar pela letra V, e nós temos bolas laranjas. Bolas laranjas, que nós vamos representar pela letra L, tá certo? Então vai ser o seguinte, vamos supor que na primeira retirada foi uma bolinha verde, certo? Uma bolinha verde. Aí, a partir dessa bolinha verde, eu vou ter uma segunda retirada. E essa segunda retirada pode ser uma bolinha verde e pode ser uma bolinha laranja. Aí você fala assim, ué, professor, a primeira bolinha também pode ser laranja. Pode. Daqui a pouco a gente volta. Por isso que eu disse, vamos supor que a primeira bolinha seja verde. Então tá aqui, ó.
Supondo que ela seja verde. Bom, aí nós vamos para a terceira retirada. Aí daqui, ó, seguindo o bonde, nós vamos fazer o seguinte. Aqui eu posso ter uma bolinha verde, aqui eu posso ter uma bolinha laranja, bolinha verde, bolinha laranja. Tá vendo? O que acontece? Feito isso, nós vamos fazer o seguinte. Nós já pegamos aqui 50%. Aí se você olhar aqui, ó, uma sequência é você retirar as 3 bolinhas verdes. Então aqui, ó, verde, verde, verde. Ou você tira 2 verdes e uma laranja, ó. Verde, verde, laranja. Ou você tira verde, laranja, verde. Então aqui, ó, verde, laranja, verde. E por último, verde, laranja e laranja. Então aqui, ó, verde, laranja, laranja. Tá vendo? Perceba o seguinte, você está retirando 3 bolinhas. E nós estamos pegando o seguinte, o espaço amostral. A gente tem que pegar tudo o que pode acontecer e colocar num conjunto só. Então, nós estamos construindo tudo o que pode acontecer para a gente encontrar, de fato, o nosso espaço amostral. Então, vamos lá. Quando a gente volta na primeira bolinha, ela pode ser laranja. E aí, ó, nós vamos retirar a segunda bolinha, a partir da primeira que foi laranja. Aí você tem aqui, ó, pode ser verde, como pode ser laranja. E aí você vai tirar a terceira bolinha, olha só, ela pode ser verde, laranja, verde, laranja. E aí agora, como que vai funcionar? Ó, a gente pode ter laranja, verde, verde. Então, ó, laranja, verde, verde. A gente pode ter laranja, verde, laranja. Então, aqui, ó, laranja, verde, laranja. A gente pode ter laranja, laranja, verde. Então, aqui, ó, laranja, laranja, verde. E a gente pode ter 3 laranja, 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 laranja. E aí, nós pegamos tudo aquilo que pode acontecer. Tá vendo? Ó, tudo aquilo que pode acontecer. Pegamos aqui, pegamos aqui. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, o nosso espaço amostral, então aqui, ó, o nosso espaço amostral, no caso, tem 8 elementos. Ele tem 8 elementos. E aí a resposta é a letra D, certo? Aqui, do jeito que eu fiz com você, foi utilizando um princípio fundamental da contagem, que é o primeiro tópico que você estuda na probabilidade. Princípio, lá na análise combinatória. Princípio fundamental da contagem. Porque quando você trabalha análise combinatória, ela é casada com a probabilidade. Elas precisam caminhar juntas. Para eu trabalhar a probabilidade, eu preciso trabalhar análise combinatória antes, entendeu? Aí, nós fizemos aqui utilizando princípio fundamental da contagem. Aí você fala assim, professor, tem um caminho mais rápido? Tem um caminho mais rápido, que vai ser o seguinte. Olha só, eu vou fazer aqui, ó. Pensa comigo. Eu vou colocar 3 risquinhos. Aí você vai ver por quê. E aí eu já vou te falar o nome desse princípio. Ó, o primeiro risquinho vai ser a nossa primeira retirada. O segundo risquinho vai ser a nossa segunda retirada. E o terceiro risquinho vai ser a nossa terceira retirada. O que acontece? Né? O que acontece? Na primeira retirada, podem acontecer 2 coisas. Pode sair uma bolinha verde
ou pode sair uma bolinha laranja na primeira retirada. Então, aqui, ó, eu tenho duas opções, correto? Na segunda retirada, a mesma coisa. A gente pode tirar uma bolinha verde ou uma bolinha laranja. Então, eu tenho duas opções. Na terceira, acontece a mesma coisa. Eu posso ter uma bolinha verde ou uma bolinha laranja, eu tenho duas opções. Quando eu faço esse produto, eu encontro 8, ó, 8 elementos. Aí você fala, ah, professor, é muito mais rápido. Sim, na maioria dos casos, você sempre vai fazer assim. E isso aqui, ó, é chamado de princípio, vamos colocar assim, ó, princípio multiplicativo, certo? Princípio multiplicativo, que na verdade acaba sendo a mesma coisa que o princípio fundamental da contagem, tá certo? Então, o que que acontece? Nós fizemos aqui essa questão de probabilidade, onde o foco foi justamente determinar o nosso espaço amostral. Nós tínhamos que encontrar o espaço amostral, entendeu? Muito bem. Essa matéria, gente, a gente tem que ter cautela. Eu quero ter cautela, porque em análise combinatória nós vamos fazer um pouco mais. Quem viu a nossa aula, né, a nossa aula anterior, né, a gente viu passo a passo, muita coisa. Probabilidade também. Você vai encontrar na sua prova, no mínimo, uma questão de análise combinatória e uma questão de probabilidade. Então, eu preciso que você acerte essas questões. Tem outras matérias que são mais fáceis, por incrível que pareça. Você vai encontrar de uma a duas questões de geometria na sua prova também, né? A gente começou a falar na aula passada. Eu quero fazer o seguinte, para não ficar muito cansativo, a gente já teve uma aula, eu vou fazer o seguinte, vai ficar uma questão para você tentar fazer, mas não preocupa se você não conseguir. Na próxima aula a gente vai resolver ela, e o próximo material nós vamos ter um pouco mais de probabilidade, um pouco mais de geometria também, e outros detalhes. Eu estou armando um esqueminha que vocês estão percebendo aí, para a gente passear por todos os tópicos que você precisa, tá certo? Se você está acompanhando aula a aula, você vai arrebentar na prova. Tá tudo dentro do que a banca gosta de cobrar, tá? Dentro do seu perfil e com questões 100% da banca, tá certo? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou finalizar essa aula, tá? Eu vou finalizar essa aula, e aí, agora a gente, no sábado, eu vou mandar lá no grupo depois, nós vamos fazer duas aulas, porque está faltando ainda repor uma aula. Então a gente vai fazer as duas no sábado, se não der para você acompanhar, ela vai ficar dentro da plataforma normal, tá certo? Você pode ver em um outro horário, em um outro momento, sem nenhum problema. Belezinha? Show de bola? Massa, né? Então, reveja, é importante que você reveja, que você refaça, e qualquer dúvida, fala comigo lá no grupo, tá? Então, muito obrigado pela sua presença e até a nossa próxima aula.